Bom dia, meninos. Hoje, 18 de agosto, terça-feira, nós vamos iniciar o módulo 3, tá bom? Capítulo 7 da nossa apostila e vamos trabalhar poema. Bom, vamos lá? Bom, eu trago aqui então o capítulo 7, módulo 3, como eu disse para vocês, e o tema do capítulo 7 é Cultivando a Paz. Bom, logo abaixo do nosso capítulo 7, eu tenho essa imagem aqui. Vou diminuir para vocês e perguntar para vocês o seguinte: foto também é imagem. Então, o que essa imagem passa para vocês? Bom, eu tenho aqui um cartucho de bala. E aqui eu tenho um cartucho de bala já usado. Porém, nesse cartucho de bala eu tenho duas flores brancas que representam a paz. Ou seja, um mundo sem guerra, sem conflito. Não é isso? Bom, a partir de então, desse tema, surge a nossa aula. Vou dar uma aumentadinha para vocês. Esse poema do Carlos Drummond, Visão de 1944, ele foi escrito há mais de 70 anos. Porém, existem estrofes nele que perduram até hoje. Existem situações e conflitos nele que nós vivemos até hoje. Vamos lá? Bom, quando nós lemos o título do poema, às vezes nós não imaginamos do que ele vai tratar, né? Então, bom, como é que eu reconheço um poema em primeiro lugar? O poema ele é feito em versos e estrofes. Um conjunto de versos forma uma estrofe. E outro detalhe que eu vou ler para vocês, eu não vou ler o poema todo, porque na correção eu espero que vocês tenham lido todo o poema, tá bom? Veja só. Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza, escolhendo no mapa da cidade que amanhã será pó e pus no arame. Gente, um bom poema é Carlos Drummond de Andrade. Ele forma uma imagem na minha cabeça. Veja bem que essa estrofe, ela faz com que eu já imagine o quê? O comandante planejando o ataque a uma cidade no dia anterior. Ele me leva a pensar isso. O bom poema, ele cria, ele faz com que eu imagine. É como se tivesse aquela foto na minha cabeça quando eu leio aquela estrofe. Bom, é importante ressaltar que esse poema, ele tem rimas brancas, ou seja, um verso não rima com o outro, tá bom? Dando continuidade, né, à nossa correção, e eu insisto para que vocês leiam a correção. Eu tenho aqui uma breve biografia de Carlos Drummond de Andrade, né? Ele é de Minas Gerais e escrevia poemas, crônicas, que nós já estudamos, para jornais. E ele foi, sem dúvida, um dos principais nomes da literatura brasileira. Pesquise, né? Uma das nossas atividades é pesquisar um dos poemas que você mais gostar de Carlos Drummond de Andrade. Ele não escreve apenas poemas com a temática sobre guerra. Tenho certeza que você vai achar um que você vai gostar. Bom, então vamos lá. Um, sobre a interpretação oral. Sua hipótese sobre o assunto, as situações retratadas no poema foram confirmadas? Acredito que sim, né? Ele fala sobre a guerra, sobre o sofrimento das pessoas, né? Ah, é importante ressaltar que esse poema ele foi publicado num livro que se chama Rosa do Povo. E ele faz intertextualidade também, né, com um poema de Vinícius de Moraes que vai tratar do mesmo tema que se chama Rosa de Hiroshima. Os dois falam sobre o mesmo período,
que é o sofrimento das pessoas no período de guerra. Vale a pena conferir o poema Rosa de Hiroshima, que foi musicado pelo cantor Ney Matogrosso. Vamos lá no YouTube ouvir? Deixa eu ouvir? Então vamos lá. Que momento da história esse poema retrata? O período da Segunda Guerra Mundial. O poema Rosa de Hiroshima, que eu acabei de pedir para vocês ouvirem, e vocês foram lá ouvir, também. Lembrem-se que na apostila, respostas completas. Sempre retomar o enunciado. Vocês vão ver que na redação isso será essencial. 2. Em sua opinião, qual pode ter sido a intenção do poeta Drummond ao escrever esse poema? Bom, expressar seus sentimentos e intenções a respeito da Segunda Guerra Mundial. Ele quis sensibilizar o leitor para quê? Para a situação gerada pela guerra. Então ele tem muita sensibilidade. Ele fala ali sobre o plano de guerra, ele fala ali sobre o sofrimento das pessoas durante a guerra. O que o eu lírico revela sentir ao longo do poema? Porque ele se mostra incomodado, sensibilizado, por vezes entristecido. Esse poema, ele emociona a gente. Não tem como a gente, quando lê um poema desse, quando vê um vídeo com imagens reais do poema musicado A Rosa de Hiroshima, nós não nos emocionarmos. Porque a gente, quando entende, quando absorve aquela sensibilidade do poeta e sente aquilo que ele sente, a gente também se emociona. Bom, por quê? Porque isso causou muito sofrimento. E o sofrimento do outro acaba sendo o nosso sofrimento. O sofrimento de um é o sofrimento nosso, o sofrimento de cada um. Isso nos emociona também. E o poeta, ele sabe tratar isso, colocar isso no papel com poucas palavras, cria imagens e essas imagens também nos emocionam. Tá bom? Então, dando continuidade, número 4, o poema lido foi publicado pela primeira vez no livro A Rosa do Povo, como eu disse para vocês, em 1945, Segunda Guerra Mundial. Esse livro é considerado por alguns críticos como a melhor obra de Drummond. É composto por 55 poemas escritos entre os anos de 1943 e 1945. Preste bem atenção que esse tipo de questão é bem parecida com as questões de processos seletivos, questões grandes que afirmam para depois perguntar. Leia a seguir algumas das principais características presentes nos poemas publicados deste livro. Então, este livro aqui específico do Carlos Drummond, ele vai falar sobre a poesia social, ou seja, de problemas do mundo. Ele vai falar sobre o passado, a poesia sobre a própria poesia, ou seja, metalinguística, quando você fala sobre como escrever um poema, as emoções, as dificuldades ali de... Nossa, muito bom, muito bom. Carlos, o amor, eu falei que existem poemas de Carlos Drummond que falam sobre o amor. Tenho certeza que você vai encontrar o seu favorito. O cotidiano das pessoas, a vida como ela é. Celebração dos amigos, né? Como dizia também Vinícius de Moraes. Bom, o que é a vida sem os amigos, né? Bom, isso aqui é a capa dele original. Também lembra, né? A rosa de Hiroshima. Qual dessas temáticas se destaca no poema Visão de 1944? O texto Visão de 1944, que foi o que nós interpretamos, ele tem como temática a poesia social, porque ele vai tratar do tema social que é a guerra. Então, outros temas aqui não se enquadram no poema que nós acabamos de interpretar, tudo bem? Ele fala sobre um acontecimento da sociedade. Número 5, no poema Eu Lírico, o eu lírico,
Ou seja, não é o Carlos Drummond. Ele criou ali um personagem, ou uma personagem, para falar, contar ali, falar, para dar voz, né, ao poema. É como se fosse um personagem contando a história, mas no poema. Não é o Carlos Drummond, ele é o autor. Então tem que definir, diferenciar o eu lírico do autor. Porque às vezes um poeta masculino, ele pode criar um eu lírico feminino. Isso acontece muito, principalmente em músicas. Às vezes um autor masculino, ele cria uma música com um eu lírico feminino, como se fosse uma mulher cantando. E aí uma mulher vai e grava, mas o autor é homem. Acontece muito. Bom, esses relatos falam de fatos ocorridos em lugares distantes, pois descreve majoritariamente acontecimentos de países do continente europeu, Itália, Alemanha e Rússia. Os países que, né, estavam ali envolvidos. Na primeira estrofe, o lírico descreve que a passagem dos soldados do combate é esperada por uma massa em silêncio concentrado. Soldados, guerra. Relê a estrofe e indique qual sentimento essa cena provoca no eu lírico. Gente, vamos lá? Vamos ler de novo. Meus olhos são pequenos. Perdão. Meus olhos são pequenos para ver. Luzir na sombra a foice da invasão. Foice significa o quê, gente? Soldados invadindo, né, a cidade. Às vezes civis que não tem nada a ver, não tem culpa daquela guerra. E os olhos no relógio fascinados. Ou seja, vamos, né, começa essa guerra com as unhas brotando em dedos frios. Não é que eles sejam frios, os soldados, eles são treinados para aquilo, né? Chegou ali para a guerra. Isso faz com que a gente se sinta entristecido. Ou seja, chegou ali para não importa quem esteja na frente. Né? Então, isso causa angústia, porque são civis, às vezes são pessoas inocentes. A gente se sente pequeno, impotente diante daquilo. São soldados chegando, né? Chegando. Bom, na terceira estrofe é apresentado um exemplo do que acontece em uma guerra, que foi narrado nesse trecho. De que forma o eu lírico retrata esse acontecimento? Bom, letra A, os militares escolhendo a próxima cidade a ser atacada. B, de que forma o eu lírico retrata nesse acontecimento? De forma trágica, pois descreve que a cidade seria reduzida a pó, ou seria dolorosamente amada. E número 8, no poema é descrito o que acontecia com os judeus no campo de concentração. Identifique em que estrofe isso é mostrado e explique o que ocorria com eles. A descrição ocorre na 14ª estrofe, em que há uma descrição de judeus uniformizados em fila seguindo em direção ao muro, um dos locais onde eles eram executados. Infelizmente, houve ali uma perseguição aos judeus. Bom, o que foram os campos de concentração? No regime nazista, né, ali na Alemanha, eles instauraram os campos de concentração, porque durante a Segunda Guerra Mundial eles queriam o quê? Uma raça pura, ariana. Então houve muita perseguição, especialmente aos judeus. Então eles foram o quê? Apartados, colocados em campos de concentração, né, para serem eliminados. Então, ao longo do poema são mostradas várias cenas de destruição, mostrando que a guerra causa dor no ser humano. Na 8ª estrofe, o eu lírico descreve uma dessas cenas. Que cena é essa?
a imagem de uma cena sem fogo, janela, meninos. Nossa. Talheres e cadeiras, lampião, catre e assoalho. Vou dar uma diminuidinha aqui para trocar de página. Atualmente, nos diversos meios de comunicação, observam-se notícias sobre outras guerras, conflitos e ataques terroristas. Bom, não é porque passou a Segunda Guerra Mundial que a guerra acabou. Além dos motivos econômicos e políticos, o que levam as pessoas a iniciarem conflitos como esse? Como eu disse, né, durante a aula, são o quê? A falta de tolerância, a falta de compreensão, a falta de entender que o outro tem uma opinião diferente da sua. Então, essa falta de compreensão da humanidade acaba gerando conflitos. Que forma pacífica poderia ser usada? Lembra que eu perguntei para vocês lá na aula como que isso poderia ser resolvido? Poderia ser resolvido a partir do momento que eu escutasse o outro e respeitasse a opinião dele. Não é porque o outro pensa diferente de mim, tem crenças diferentes da minha, que eu preciso iniciar uma guerra contra ele. Cada um é diferente, cada um pensa diferente, e isso precisa ser respeitado. Esse direito está garantido na nossa Constituição. Nós precisamos respeitar o outro. E se nós começarmos a fazer isso dentro das nossas casas, lembra que eu disse para vocês, nós não podemos mudar o mundo. Mas se nós começarmos a fazer isso dentro da nossa casa, nós começamos aqui um movimento que pode se expandir. Em 1944, ano em que o poema foi escrito, a guerra ainda não havia terminado. Releia a última estrofe e observa o que o eu lírico esperava em relação ao futuro. Que consequências ele acreditava que a guerra ainda traria? Muita dor e sofrimento, pois parecia não haver uma solução positiva para o futuro. Bom, então aqui eu tenho, né, um resumo breve da Segunda Guerra Mundial, né, que nos traz aqui até um entendimento maior do poema 1944, porque ele narra o passo como foi acontecido a Segunda Guerra Mundial. O poema Rosa de Hiroshima, ele narra quando a bomba caiu, né, em Hiroshima. Já o Visão de 1944, ele narra a Segunda Guerra Mundial. Bom, então eu deixo esse texto aqui para vocês lerem, tá bom? Seguimos com a correção. Dá uma diminuidinha na troca de página. Para a gente trocar melhor. Aí. No poema Visão, 1944, as estrofes se iniciam com o verso: meus olhos são pequenos para ver. O que será que isso significa? Além do efeito sonoro, que outro efeito essa repetição produz? Vocês perceberam que em todos os versos ele repete? Bom, ele enfatiza que o ser humano, ele é pequeno, ele é muito insignificante. Para quê? Para estar diante de uma situação como essa. Ele é impotente demais. Número 3. Em versos de poemas é comum acontecer uma ruptura sintática de uma frase. Ou seja, ela quebra, às vezes sem pontuação, né? Às vezes sem a vírgula. Sabendo que esse recurso chamado engendramento ou encavalamento ocorre no poema lido, copie um exemplo dele. Bom, o encavalamento está presente em todas as estrofes.
visto que o segundo verso de cada estrofe sempre complementa. Meus olhos são pequenos para ver. Então, nem sempre ali é finalizado com um ponto, com um ponto de exclamação, certo? Releia a quinta estrofe do poema e responda as questões. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédios, de bandagens para um porto da Itália onde se move. A que termos as expressões em destaque se referem? Qual é a função sintática que elas exercem? Então, olha só. Então, vamos trabalhar a gramática? São qualquer caixas? Não. Então, aqui eu tenho uma qualidade para caixas. Então, vamos lá, vamos pegar a canetinha para eu mostrar bem para vocês. Então, aqui eu tenho termo caixas e aqui eu tenho esse termo destacado. Esse termo destacado vem trabalhando para caixas. São qualquer caixas? Não. Caixas de comida, de roupa, de remédio, de bandagem. A que termos e expressões esse termo em destaque, em negrito, se refere? Qual é a função sintática que elas exercem? Bom, eles se referem ao termo caixa. Função sintática, ou seja, esse termo aqui trabalha de quê para caixa? Tem a função de adjunta de nominal, ou seja, dá uma qualidade para a caixa. Trabalha dando uma característica para a caixa. Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo. Aqui eu tenho a definição de poema. Opa, vamos limpar. Poema é uma composição versificada que pode apresentar recursos rítmicos, como a rima. Um poema pode rimar, sim, claro. Os versos podem ser agrupados em estrofes. A rima é reconstruída com base nas repetições iguais de sons similares ao final da palavra, podendo aparecer no meio de verso. Rima interna ou externa. Ao fim dele, rima externa. No entanto, há poemas que não aparecem rimas, que é o caso como esse. Neste caso desse poema, são chamados rimas brancas. Então, meninos, existem vários tipos de rima. Né? Então, na pesquisa de vocês, né, que nós vamos trabalhar semana que vem, nós vamos ver quais são os tipos de rima. E as rimas brancas nós já vimos neste poema. Então, um dos recursos usados na construção de versos e estrofes é o encavalamento, que consiste o quê? Nessa ruptura sintática, tá? De uma frase, de forma que parte dela se inicie em um verso que continua no outro verso seguinte. Ele não está preocupado em colocar ponto, começar um outro verso, igual a gente tem ali no texto em prosa. Põe ponto, conector. Certinho? Bom, então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem a correção. Qualquer dúvida, basta me encaminhar. E um beijo para vocês no coração. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.